Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta para a gente dar continuidade à nossa aula. E aí, como foi o final de semana? Se divertiram muito? Dentro de casa, espero, né? Jogar videogame, correr no quintal, correr dentro de casa, quebrar alguma coisa, porque faz parte da vida, né? Cair, quebrar alguma coisa, faz parte. Espero que tenha ficado todo mundo dentro de casa mesmo. Então vamos lá. Pega seu livro aí na página 81. Enquanto isso eu vou falando, recapitulando o que a gente começou a ver. Nós vimos sobre a influência do ser humano na natureza. E nós vimos na última aula que existe fontes, recursos naturais que a gente encontra, né, na natureza, por isso que não é naturais, que eles são renováveis e não renováveis. Os recursos renováveis são aqueles que a gente considera que não tem fim, que o ciclo deles é renovável, como por exemplo a água. A água está ali no lago, não é? Essa água, ela é aquecida pelo sol, pela temperatura, pelo calor. Então ela evapora, sobe no ar junto com as outras partículas e se encontra lá nas nuvens. E quando essa nuvem está muito pesada, ela vai o quê? Precipitar, vai mandar a chuva de volta para cá. Então aí nós temos um ciclo que ele não tem fim, certo? Enquanto tiver sol, enquanto tiver lua, enquanto o planeta estiver girando, esse ciclo vai acontecer. Então, isso são recursos renováveis. Os recursos renováveis são aqueles que passam milhares de anos para poder ser criados, como petróleo, gás natural, carvão mineral, em que são feitos de restos de animais, restos vegetais, restos de matéria orgânica, e eles vão se acumulando como se fossem um poço, né? Literalmente é um poço, e passam milhões de anos para chegar no ponto de ser chamado de petróleo, no ponto de ser chamado de carvão, no ponto de ser chamado de gás mineral. Então, ó, isso são muitos e muitos milhões de anos. E diferente da água, né, que é como nos lençóis freáticos, que você cava um poço, aí você cava e aparece a água. Ah, mas o poço secou, vou cavar mais. Aí você conseguiu chegar em outro lençol. Já o petróleo não é assim. Tu cavou, chegou na fonte do petróleo, tu retirou todo o petróleo daquele lugar, ali não vai ter mais petróleo. Não tem. Só depois de milhões de anos novamente possa haver nas proximidades. Certo? Então, o petróleo, esses recursos que passam muito tempo para ser criados, a gente chama de recursos não renováveis, ok? Nós vimos aqui também na página 81 que ao longo do século o homem foi descobrindo que o combustível podia ser nas formas sólidas, líquidas e gasosas. Não foi isso? E nós vimos que desde a pré-história, antes de entrar nesse assunto, que o homem ele já que tinha curiosidade para saber de onde vinha, né, o fogo, como acredita-se que o homem é bem antigo, né, no início da civilização, antes do início da civilização, ele percebeu que um raio ao cair sobre uma árvore, ele liberou faíscas, e a árvore pegou fogo e liberou faíscas, né? Então ele acredita-se que foi dessa forma. E o homem teve a missão de perpetuar aquele fogo, de fazer com que ele permanecesse, não se apagasse, e após recriá-lo, ou seja, fazer com que ele conseguisse reacender. Então foi observando essas propriedades de raio, da folha, até chegar ao ponto de saber como que existe a combustão, certo? Então, a combustão ela vai acontecer pela queima de algum combustível. E foi daí que o homem percebeu que o combustível ele pode aparecer tanto de forma sólida, como de forma gasosa, como de forma líquida. Como aqui um exemplo para botar fogo. Eu posso botar fogo, por exemplo, usando só madeira, não posso? Eu posso ali perpetuar o fogo, usando a madeira. O que mais que eu posso fazer? Um líquido, usando álcool, gasolina, querosene.
que mais? Eu posso... O gás é o gás butano, que tem lá no bujão. Então, aí, um exemplo para cada um. Então, vamos ver o exemplo abaixo dos combustíveis. O combustível sólido, madeira, carvão mineral ou a hulha, parafina, plástico, papel e palha. Todos eles conseguem manter o fogo. Combustível líquido, álcool, gasolina, óleo diesel e querosene. E o gasoso, hidrogênio, o gás butano usado na cozinha, o gás natural e outros gases por aí. A humanidade descobriu há muito tempo no subsolo uma reserva imensa de petróleo e carvão mineral. Esses combustíveis são formados pela decomposição de vegetais e animais ocorrido há milhares de anos, aliado à pressão do interior da Terra. Por essa razão, são chamados de combustíveis fósseis. Então, como eu falei para vocês, quando a humanidade descobriu a presença desse petróleo, desse carvão, essa reserva imensa, né, houve essa necessidade de industrializar, de usar esse combustível, esse petróleo, na verdade, com o carvão. Mas observou-se que ele passava milhões de anos e que ele era, e que sua origem é no mesmo caminho dos fósseis que a gente conhece mesmo, né? Os fósseis históricos. Só que no caso eles viram combustíveis, por isso que ele é chamado de combustível fóssil, porque também ele é feito com restos de matéria orgânica. Vamos aí para 82. No estado natural, o petróleo forma uma pasta grossa e escura, sendo utilizada na antiguidade nas embarcações para evitar que entrasse água para ser utilizado como combustível. Ele passa por um processo de decomposição por destilação fracionada. Nesse processo são obtidos os produtos derivados do petróleo, como a gasolina e o querosene, o óleo diesel e o piche usado no asfalto. Viram um líquido preto que eles colocam na rua antes de colocar o asfalto? Derivado do petróleo. O asfalto também é derivado do petróleo. Tem até algumas medicações que são derivadas de petróleo, maquiagem. O gás de cozinha e, por último, o gás natural. O gás de cozinha e também o gás natural, né? São processos obtidos derivados do petróleo. O chiclete, você pode estar aí listando no seu caderno, fazer uma pesquisa e listar quais os produtos derivados de petróleo. Vocês vão ver a quantidade deles, vão ficar surpresos. Faça essa pesquisa aí. E também a partir do petróleo que obtemos várias formas de plástico. Um fator negativo do uso desses combustíveis é que ele polui muito o meio ambiente, além de existir em quantidade limitada na natureza e levar muito tempo para repor a sua reserva. Então, é um problema aí dos combustíveis fósseis, desse recurso natural não renovável, e que ele é bastante poluente. E a gente viu o que acontece, né, com o ar poluído, causa muitos problemas de saúde. Então, aqui, ó, voltando ali para o assunto anterior, que você entendeu. Qual o problema de usar combustível fóssil? Causa vários danos ao meio ambiente. Então, vamos ver lá. Tanto os recursos renováveis quanto os não renováveis precisam ser utilizados com cuidado pelo homem. Os renováveis, se não cuidados, irão levar um tempo maior para serem repostos. Hoje, a grande exploração dos recursos não renováveis, né, porque todo mundo quer ter um poço de petróleo em casa, de gás, de carvão, porque para vender, porque fica rico, gente. Quem tem um poço de petróleo fica rico, porque, ó, deve dinheiro. Então, hoje, a grande exploração dos recursos não renováveis movimenta o progresso industrial. Mas, como eles não são renováveis, há o perigo de extinguir. Como não são renováveis, o perigo de usar sem controle os renováveis é que demore em reabastecer. Já o perigo do não renovável é porque se usar os recursos não renováveis demais, ele vai acabar e não tem como repor mais. Entenderam? Compreendido?
pessoal, vou deixar para casa essa atividade da página 83 e 84 e vocês irão responder e fazer a pesquisa lá dos materiais derivados do petróleo, combinado? Então fiquem com Deus e até a próxima aula.